Bem-vindos ao Clube Geek Show, o programa semanal do Clube Geek. Eu sou Daniel Álvares, estou aqui com a presença habitual do Gui Santos. Olá pessoal! E mais uma vez temos aqui a presença da Sara Miller. Hello! O programa de hoje vai ser estruturado em 3 segmentos, portanto vamos ter a Geekosfera, onde vamos falar sobre a segunda temporada de Stranger Things. Vamos ter outro segmento que se chama Vigilantes das Capas, onde vamos falar sobre Thor Ragnarok, e depois temos o habitual segmento da opção da semana. Bom, vamos já começar, porque temos muito para falar hoje. Vamos já começar com a Geekosfera, Stranger Things. Gui, o que é que tu achaste desta temporada? Assim muito por alto. Epá, esta temporada é tão boa! Tão boa, tão boa, tão boa! Eu tinha-me esquecido que era possível haver televisão assim tão boa. Passas uma data de meses a ver coisas engraçadas na televisão, depois cai Stranger Things e pronto, eu estou... Esta é a minha série, é a melhor série do ano para mim. É mesmo tão boa. É melhor do que a anterior, por surpreendente que isso seja, e é excelente em todos os aspectos. O enredo, as interpretações, os temas, a música, é fantástica. Ok, Sara, força aí. Oh meu Deus, eu adorei Stranger Things, a segunda temporada. Gostei ainda mais do que a primeira, porque sinto que eles focaram-se muito mais no aspecto cinematográfico e levaram isso ao extremo. E todas as referências são umas pérolazinhas e as personagens, tudo fantástico. Boa. Eu não estou tão confiante como vocês. Blasfémia! É assim, eu gostei da temporada porque eles focaram-se muito mais na história e nas personagens e não tanto nas referências aos anos 80, o que foi muito bom. Porque a primeira temporada teve muitos críticos a dizer que a série era apenas referências aos anos 80 e só funcionava por isso. E acho que esta segunda temporada mostrou que é muito mais do que apenas os anos 80. Portanto, certo. Isso gostei muito. Houve muito menos referências aos anos 80 e muito mais história, muito mais desenvolvimento do universo, e isso foi muito bom. No entanto, não acho que a temporada seja melhor que a primeira e acho mesmo que tem sérios problemas de estrutura e de ritmo, mas já vamos por aí. Vamos aqui começar a falar por tópicos para ser mais fácil. Certo. A irmã da Eleven. O que é que vocês acharam da introdução e dessa linha narrativa? E onde é que isso vai dar? A primeira cena onde ela aparece, que é a primeira cena da série, é absolutamente fantástica, a meu ver. Acho que introduz-nos para a season com personagens que não conhecemos, que ficamos assim meio a pensar what the hell is happening? Mas a personagem foi mesmo tipo, todo o ritmo dessa cena estava fantástico. Entusiasmou-me imenso essa introdução. E depois o episódio de standalone com a Eleven, portanto mais para o fim da temporada, também gostei imenso. Acho que foi tipo um badass girl power, girl with powers. I love that. Eu gostei imenso, como a Sara estava a dizer, essa primeira cena do primeiro episódio estabelece perfeitamente o tom para a série, estabelece o ritmo da série, mostra-nos que vai abrir os horizontes da série, e sobretudo acho que é o 7º episódio, The Lost Sister, que é todo focado só na Eleven e na irmã dela, na Kali. Para mim é uma aventura em si mesma, muito bem autolimitada, com princípio, meio e fim. É uma espécie de mini-filme dentro da própria temporada e que explora imenso outras personagens como a Eleven, outras pessoas com poderes, de que maneira é que outras personagens têm poderes. É uma oportunidade giríssima para vermos a Eleven a crescer, para desenvolver a Eleven de maneiras que não seriam possíveis se ela estivesse fechada só em Hawkins, e abre-nos um mundo visual
do punk dos anos 80 que era imprescindível em retrospectiva, e contribui imenso para o tom geral da série. Ok. Mais uma vez, eu não concordo com vocês. Acho que a introdução da irmã foi um desvio à história completamente desnecessário. Não, ela vai contribuir para o futuro da série, porque isso é óbvio. Agora, para esta temporada não contribui para nada, absolutamente para nada. Ela não está ligada aos eventos, não está ligada a nada. Acho que foi muito mal começar a temporada com ela, visto que é uma personagem completamente desnecessária para esta temporada. Obviamente que gostei de ver todo este lado da Eleven e ser passado com a mãe e descobrir tudo o que lhe aconteceu. Agora, não foi bem estruturado na história geral da temporada. Foi uma grande quebra de ritmo esse episódio. E no geral não gostei nada dessa linha narrativa. Mas eu discordo nessa situação, porque eu acho que a introdução dessa personagem, desse lado todo da história, é muito importante para a história principal. Ou seja, a Eleven como personagem não teria tido o poder suficiente naquela cena final onde ela basicamente salva o dia, se não tivesse tido aquelas emoções estimuladas e aquelas emoções todas da mãe, como disseste, e da irmã. Se ela não tivesse, portanto... Estou-me a esquecer a palavra em português. Sim, mas Jove, é assim, a questão é assim, todo esse lado é necessário para o desenvolvimento da personagem da Eleven. Certo. O meu problema é que não foi um desenvolvimento regular ao longo da temporada. Enfiam um episódio ali, portanto saem da história, enfiam um episódio para desenvolver a personagem da Eleven. A personagem da Eleven desenvolve-se naquele episódio apenas, e depois voltam à história e pronto. Não, é assim, a irmã da Eleven aparece apenas no único episódio, e é só nesse que tudo se desenvolve. Portanto, é por isso que eu acho que foi enfiado a martelo. Se de facto eles queriam por essa via, eu acho muito bem, eu gostei muito desse lado, ok? Eles deveriam ter desenvolvido isso ao longo de alguns episódios, não enfiar apenas um episódio e pronto. Eu gosto da decisão de ser só um episódio e repara que isto é uma estratégia especificamente, eu sinto, da Netflix neste momento, que está a fazer isso com algumas das séries deles. Eles fizeram isto com o The Ozark, também tiveram um episódio assim mais para o fim, meio fim da temporada, onde exploraram o backstory do personagem principal. E eu sinto que também já fizeram isto com outras séries, se não me engano. Mas é uma estratégia. Sim. Narcos também tem 1 ou 2 episódios desse género. E é uma maneira de... Como tu estás a dizer, eu percebo o que tu queres dizer, que a introdução daquele episódio, sobretudo no terceiro ato da temporada, eu percebo o que tu queres dizer de mexer ali um bocadinho com o ritmo. Mas eu acho que mexia ainda mais com o ritmo estares a espaçar esses elementos narrativos por todos os episódios, porque eles assim, acho eu, perderiam o impacto. E ter ali um episódio todo só dedicado à Eleven e a essa aventura, que é quando ela de facto quebra completamente do seu ambiente normal, eu acho que faz sentido fazer isso como um episódio à parte. E apesar de tudo, não é... Por exemplo, teria sido muito mais estranho esse episódio ser, por exemplo, o penúltimo episódio. Aí sim... sim, isso então quebrava tudo, né? Aí quebrava tudo. Mas como premissa para o episódio, antes dela reentrar finalmente na narrativa, eu acho que faz sentido. Lá está. Eu gostei dessa linha narrativa. O meu problema não é esse. O meu problema é a forma como eles introduziram essa linha narrativa na temporada. Pronto. Mas vai ser uma personagem, a irmã dela, vai ser uma personagem que vai ser desenvolvida na próxima temporada, penso que é óbvio, senão não a introduziam assim com tanto destaque. Mas eu gostei. E gostei também de descobrirmos da mãe e porque é que ela está assim. Eu gostei muito de tudo isso.
E no geral, o que é que vocês acharam? Portanto, está a ameaça, o que é que vocês acharam? Porque é assim, eles, esta temporada, eles dividiram um grupo. Portanto, tivemos a parte da Eleven completamente separada, tivemos a parte do grupo completamente separado. As personagens tiveram muito separadas umas das outras. O que é que vocês acharam disso? Eu gostei. Mas não é só nesta temporada que eles fazem isso. Na primeira temporada também já havia uma grande divisão das linhas narrativas dos grupos das personagens. Okay. Tu tens sempre aqui uma divisão entre as personagens das crianças, entre as personagens dos adolescentes e as personagens dos adultos, que depois, nos últimos 2 episódios, se juntam todas e... Ou pelo menos na primeira temporada juntam-se todas, nesta temporada reorganizam-se, portanto tens elementos de uns grupos a misturarem-se com outros, mas as linhas narrativas confluem todas no fim. Nesta temporada eu acho que eles fizeram isso ainda melhor, pegam nas mesmas ferramentas da primeira, em dando a cada uma destas 3 linhas narrativas o seu próprio tom e as suas próprias referências dos anos 80, e conseguem com isso criar uma dinâmica muito, muito interessante, porque nesta temporada eles evoluem isso, como eu estava a dizer, misturando personagens de umas com outras. Por exemplo, temos a personagem do Steve Harrington que se junta aos miúdos, temos a personagem do Will Byers que se junta aos adultos, temos as 2 personagens da Nancy e do Jonathan a entrarem por um mundo mais adolescente que começa a entrar na idade adulta, e portanto essa mistura de narrativas e essa maneira de juntar essas linhas acho que foi feita de uma maneira muito, muito inteligente, que dá imenso ritmo e interesse à maneira como a narrativa avança. Eu também gostei muito das junções de personagens. Acho que as decisões que os criadores tiveram em juntar, por exemplo, a Eleven com o Hopper, acho que criou uma dinâmica muito gira de mãe e pai, de filha e pai, sorry. Os adolescentes, portanto, os miúdos com o Steve, também acho que foi muito giro, porque eu acho interessante a personagem do Steve, porque tanto na primeira temporada como nesta, começamos sempre a pensar, o Steve é tipo um douchebag, e tipo no fim, meio fim da temporada, tipo ficamos sempre, tipo o Steve é tipo o melhor. E ele consegue convencer sempre. Ele já nesta temporada já é tipo um gajo porreiro. Então a temporada. Diz, desculpa. Já nesta temporada ele é um gajo porreiro ao longo da temporada toda. Sim, mas o início desta temporada ele não sabias bem se ele já era um douchebag outra vez ou se... Exato. É porque a personagem do Steve está tão bem caracterizada, e a interpretação do ator, que eu por acaso agora estou-me a esquecer do nome dele, a interpretação dele é tão perfeita que mesmo no início da temporada, quando ele não está a fazer nada de explicitamente mau, tu embirras com ele. E depois, ao longo da temporada, tu vais dizer, não, este gajo é mesmo um gajo porreiro, e voltas a apaixonar-te por ele outra vez, exatamente da mesma maneira como aconteceu na primeira temporada. E isso não é nada senão brilhante da parte dos escritores. E ele também tem a cara perfeita para aquele papel. Tem, é o caso perfeito. Ele é a pessoa, o miúdo dos anos 80, tipo. Eu concordo. Eu também gostei desta fusão entre as várias personagens que houve esta temporada. Acho que eles fizeram isso muito, muito bem. Não estava nada à espera que o Hopper fosse juntar à Eleven. Está bem que no final da primeira temporada nós vimos ele a pôr as panquecas já à Eleven, né, na floresta, mas todo este desenvolvimento fiquei muito surpreendido e gostei muito. No geral, gostei muito. Ora, vamos aqui então partindo para as teorias. O que é que vocês acharam do desenvolvimento do Will, com a tal simbiose que ele foi tendo com o Shadow Monster? Acho que era assim o nome. O que é que vocês acharam também do final? Onde é que isto vai dar? Porque nós agora temos uma linha que é as crianças têm poderes, como a Eleven e a irmã, e temos uma outra linha que é o Upside Down. Então são 2 linhas diferentes, porque a irmã dela não tem qualquer ligação
ao Upside Down. Portanto, estamos aqui a começar a desviar-nos, a criar aqui vários ramos. O que é que vocês acharam de tudo isso? Sara, queres? O ator que faz do Will, tenho a dizer que ele convenceu-me de uma maneira, eu fiquei mesmo estupefacta, quase. Aquelas cenas todas dele estar possuído pelo Shadow Monster, muito reminiscentes, claro, do Exorcista. Foram, tipo, era a coisa mais assustadora. Não pensei que um remake daquelas cenas do Exorcista fosse tão assustador, mas foi super assustador. A personagem do Will é uma personagem difícil, de certa maneira, de desvendar, porque por um lado ele é, muito acarinhado pela família, e portanto está possuído por este monstro, e eu sinto que foi quase bizarro ver a personagem da Winona Ryder, tipo, mesmo zangada com aquele bicho que está quase tipo no ponto de massacrar o filho dela, para excluir aquele monstro do filho. Aquela situação toda com o Bob, oh meu Deus, Bob é tipo... O Bob. A melhor personagem, Yeah, é tipo Bob, a pessoa mais o querida, Bob. man, oh my god. Eu acho que devíamos reservar um espaçozinho só para falar do Bob, não vamos entrar por aí já. Sim. Eu também acho que sim. Mas sim. Eu gostei tanto do Shadow Monster. É a melhor decisão de sempre. Eu estou sempre a dizer eu introduzo isto em todas as conversas que tenho, sempre que possível, que a melhor coisa, o objetivo final de qualquer linha narrativa devia ser o Cthulhu. E chegando ao fim, o último vilão, o Big Bad, se conseguires levar essas coisas ao ponto de ser o Cthulhu, então ganhaste. E o Stranger Things 2 vai para aí. Esta ideia de uma entidade de horror cósmico, Lovecraftiano, que existe numa dimensão paralela à nossa, que quer entrar e destruir o nosso mundo, é delicioso e não é feito o suficiente. E o Stranger Things executa essas ideias tão bem. A ideia de que este monstro, que está mesmo aqui ao nosso lado, numa dimensão que se sobrepõe à nossa, e que está lentamente a tentar enfiar literalmente os tentáculos dentro da nossa realidade, seja pela possessão do Will, seja pelos monstros, seja pelas literais, os literais braços e tentáculos que ele está a enfiar pela terra abaixo, é uma ideia de corrupção e envenenamento lento tão poderosa e tão assustadora. E essa execução desse tipo específico de horror e de medo está perfeita e é a decisão ideal para o tipo de terror e de medo e de ambiente que eles querem construir com esta série. Portanto, achei que a execução do Shadow Monster, sobretudo a relação dele com o Mind Flayer, foi, mais uma vez, e eu sei que estou a abusar desta palavra, foi brilhante. Estes escritores são fantásticos, os Duffers sabem perfeitamente o que é que estão a fazer com isto. Teorias. Teorias, portanto, tens não só a certeza de que o Shadow Monster agora sabe que estas personagens existem e está a olhar para elas, como evidenciado pela música Every Breath You Take, I'll Be Watching You no fim. Tens aquela coisa que possuiu o Will, que fugiu para a noite, quando eles o conseguiram exorcizar, e tens estas outras personagens todas que andam no mundo com poderes. Portanto, não sei. De certeza mas olha lá, a coisa que possuiu o Will é o próprio Shadow Monster. É o próprio Shadow Monster, mas fugiu para o mundo. Ele não foi, esse pedaço do Shadow Monster não foi eliminado. Sim, ficou no nosso mundo. Ficou no nosso mundo. Portanto, mas, ok, possivelmente vais vê-lo a possuir outra personagem. Era isso que eu estava a pensar, Mas a questão é, todas estas manifestações do Upside Down, eles vieram para o nosso mundo porque a Eleven abriu o portal. Sim. Quando a Eleven fechou o portal, nós vimos os Demodogs e tudo isso a morrerem.
Portanto, o Shadow Monster, essa parte do Shadow Monster que ficou cá, seguindo a mesma teoria, também morreu, não é? Deixou de existir porque o portal foi fechado. Pois, não sei. Temos aquela última cena do fim mesmo, onde mas a última cena é o Upside Down, não é a nossa realidade. Mas ele ainda está a vigiar. Sim, mas no Upside Down, não deste lado. Certo, sim, eu percebo o que estás a dizer, sim. A regra no geral é, se não viste uma coisa literalmente a ser destruída à frente dos teus olhos, ela não morreu. Sim. Portanto, o que eu acho que nós vamos ver é mais do Shadow Monster a tentar penetrar a nossa realidade. Portanto, provavelmente vamos se calhar ver, porque havia outras portas que não foram fechadas. A Eleven só fechou aquela porta principal e havia outras. Havia a da escola, havia uma num tronco de uma árvore no meio da floresta. Portanto, essas se calhar continuam abertas e vão continuar a entrar coisas para o nosso mundo através dessas. E era muito giro que na próxima temporada fôssemos encontrando outros, porque quer dizer, temos a Eleven, temos a Kali que é o número 8, portanto temos pelo menos mais 10 personagens que ainda 10 personagens que ainda não vimos, ou 9 personagens com poderes que ainda não vimos. Sim, mas a terceira temporada não pode, vai ter que ser completamente diferente destas duas. Não pode ser novamente o Shadow Monster a tentar penetrar a realidade. Se for isso, tem que ser de uma maneira completamente diferente. Vai ter que ser. Vai ser interessante ver quais são as referências que eles vão pegar nessa altura, mas tem que ser completamente diferente, não pode ser a mesma coisa. Olha, uma maneira engraçada deles evoluírem isto e sobretudo evoluírem a cena das possessões era irem por uma linha narrativa que já foi tocada um bocadinho nisto, mas que já foi um bocadinho tocada nesta temporada, que é a ideia dos Lost Boys, dos adolescentes corrompidos por poderes, que podem começar a ser outras crianças ou outros adolescentes a ganharem poderes psionicos à custa da corrupção do Upside Down. Isso dava uma... Mas espera. Diz. Não é o Upside Down que dá os poderes às crianças. Mas o Will ficou definitivamente ali com algumas habilidades à custa do Upside Down. Certo. Mas quais habilidades? Ele conseguia ver à distância, ele tinha percepção extrasensorial. Não, ele conseguia ver o que... Não é bem assim. Ele conseguia ver o que o Shadow Monster lhe mostrava. Basicamente, ele dividia a visão com o Shadow Monster. Ele não tinha poderes, propriamente. Potatoes. Pois agora, mas agora o que é que acontece? O Will está curado? Será que não está curado? O Shadow Monster ainda existe. Sim, mas eu penso que ele está curado. E é por isso que a terceira temporada tem que quebrar com o que estas duas foram. Porque acho que agora as personagens todas tiveram tipo reset, para assim dizer, não é? Sim, então eles vão ter que partir para o outro lado. Agora. Sim, mas vamos lá falar sobre o Bob no instante, porque já passámos o tempo. Diga lá, partilha lá o vosso amor pelo Bob. O Bob. Por começar, o Bob é o nome do nosso gato, portanto tem um amor especial. Exato. Temos um carinho especial pela personagem. Mas o Bob é tipo a pessoa mais querida, oh meu Deus, a pessoa mais ternurenta. Os próprios criadores disseram no início que o Bob era só para ser um personagem, muito secundário, que estava ali para apoiar a personagem da Winona Ryder. Eles acharam que ele ia morrer no quarto episódio. Sim. E esticaram a coisa. Esticaram, porque como é que ele se chama o ator? Sean Astin. É o Sean Astin, exato. Ele é tão lovable, ele entregou-se completamente à personagem, eles não conseguiram senão estender portanto, o tempo de antena dele. O que eu adoro acerca da personagem do Bob é que ele é o substituto da audiência perfeito. Ele é todos nós somos o Bob de uma maneira ou de outra. Nós somos aquele miúdo
que tinha dificuldade em lutar contra os bullies. Nós éramos o miúdo que tinha poucos amigos. Nós éramos o miúdo que estava a brincar com as coisas eletrónicas. E essa construção da personagem dele é tão gira, porque ele nunca se mostra mais confiante do que aquilo que é na realidade. Ele nunca deixa de ter medo, ele continua aterrorizado do princípio ao fim, ele está sempre a comentar sobre como as coisas que estão a acontecer à volta dele são estranhas e bizarras e o enchem de insegurança, mas ele toma a decisão certa, ele dá o passo em frente, ele transforma-se no herói que todos nós acreditamos que queremos ser. E é tão bom por isso. E toda a cena final dele é absolutamente fantástica. É de um terror. Completamente. A sério, o ritmo daquela cena final, oh meu Deus. E depois aquelas cenas dos demi-dogs sim. Não foi tipo, oh meu Deus, não, isto é tipo... despedaçaram o meu coração. Completamente. É tão heartbreaking. E então com este ato heroico, vamos passar ao próximo segmento. Vigilantes das capas, Thor Ragnarok. Thor Ragnarok. Eu vou-vos deixar falar. Portanto, força. Eu já digo a minha opinião. Está bem. Sara, queres começar? Podes começar tu agora. Thor Ragnarok é tão bom também. É tão bom. É a melhor junção possível de comédia e ação que eu vejo há muito, muito tempo. Este é pela primeira vez um Thor feito como deve ser. A personagem do Thor está explorada da maneira mais perfeita possível. Ele é o herói bufão, ele é o gajo que é pouco esperto e cai no ridículo, e pela sua seriedade e pela sua arrogância, e pela primeira vez isso é explorado da maneira mais eficiente. A personagem brinca consigo mesmo, a história explora esses aspectos mais ridículos da personagem, mas isso nunca faz com que ela seja menos badass e menos impressionante do que aquilo que é. O filme em si mesmo tem um ritmo fantástico, estão sempre a acontecer coisas, a história está sempre a desenvolver, tivemos o melhor Hulk de sempre, as personagens secundárias são giríssimas, força para o Korg. Korg, melhor personagem. A Hela, interpretada pela Cate Blanchett, é extremamente carismática e viu-se que ela se divertiu imenso a fazer aquela história. A sério, este filme subiu para o meu top 5 de filmes da Marvel. Sim, sem dúvida, eu concordo. Opa, só de pensar e só de me relembrar daquelas cenas de porrada com o Thor ao som da Immigrant Song dos Led Zeppelin, é tipo os meus sonhos, tipo molhados, tipo Sara. Não, a sério, é tipo... Não há descoberta agora. Isto agora é PG. Não, mas aquelas cenas para mim foram tipo, oh meu Deus, isto é tudo o que eu quero, tipo badassery, ao som daquela música, ao som de rock progressivo. É tipo, é o que eu quero para a Marvel, de certa maneira. Acho que o filme está brutal. Este filme ganha em comédia, como por exemplo o Guardians of the Galaxy 2 falhou, a meu ver. A comédia estava perfeitamente ligada à ação, exatamente. Acho que estava muito natural, todos os personagens reagiam, é muito comédia de situação. E adorei o personagem do Korg, do Taika Waititi, e acho que os efeitos especiais estavam fantásticos, as cores, os decores, os guarda-roupas, acho que estava muito, muito bom. Aquela cena, estou-me a lembrar daquela cena que eu não consigo parar de rir quando me lembro dela,
do personagem do Banner e do Thor, e o Thor a dizer-lhe go to sleep, the sun is going down, imensas vezes, tipo, a ser muito obnoxious o tempo inteiro, a sério, tipo, foi brilhante. Eu adorei o filme. Eu tenho a dizer que não vimos muito da vilã principal, e isso é algo que me faz um bocadinho de impressão. Eu gostava de ter visto a Cate Blanchett a fazer de Hela um bocadinho mais, mas eu sinto que ela apareceu menos por causa de uma teoria que podemos falar depois. Ok, então o que é que eu achei do filme? Vamos lá às polémicas. Vamos lá ver. Mas não há polémica, não há polémica nenhuma. Eu gostei do filme, eu parti-me a rir. Acho que é impossível qualquer pessoa que vá ver o filme não se rir às gargalhadas com o filme. O filme é muito cómico. E a ação também é porreira. O meu problema não é o filme não ser bom, é um bocado desvirtuar do que é o Thor. É assim, isto não é bem, isto não começou neste filme, já havia alguns filmes atrás, e acho que é mesmo a própria Marvel, a própria forma da Marvel de fazer filmes. Os argumentos estão cada vez mais diluídos, estão cada vez menos com consequências, estão cada vez menos dramáticos, os argumentos estão cada vez mais cómicos. Se isso é bom ou não, não sei. O filme do Thor está a fazer um monte de dinheiro, portanto se calhar é bom. Para o meu gosto, talvez não é o que eu quero ver. Eu não quero ver filmes dramáticos e negros e depressivos, mas também não quero ver filmes cómicos, porque para ver uma comédia não vou ver um filme de super-heróis. Não é? Para ver um filme de super-heróis, quero ver a ação, quero ver uma história minimamente dramática, um final minimamente com peso, que este final foi completamente desconstruído pela comédia. Nós estamos a ver Asgard a ser destruída e o Korg me dá piada, eu rimo, mas isso quebra completamente com qualquer drama que esteja a existir. Eles estão a assistir Asgard, que é o lar do centro do universo dos Nove Reinos, e o gajo manda uma piada, eu rimo. Agora, isso perde o peso todo do filme. E eu estou com muito, mas mesmo muito medo do Avengers Infinity War. Estou com mesmo muito medo, porque se eles vão diluir o drama para fazer comédia, então isto vai correr mal. Muito, muito mal mesmo. Eu percebo o que estás a dizer, e no fundo esta conversa eu já tenho visto em bastantes pessoas comentarem nisto, que a Marvel, nos momentos dramáticos, eles quebram sempre com uma piada. E eu lembro-me especificamente disso, alguém a comentar em contraste com o Wonder Woman, que é um filme que de todo não faz isso, que leva a sério a personagem principal. Isso. Exato. Enfim, desculpa interromper-te, acho que a palavra-chave é mesmo essa, é levar as personagens a sério. E o que a Marvel está a fazer é ridicularizar as próprias personagens. E eu acho que o problema é precisamente esse. Sim, eu percebo o que estás a dizer, sem dúvida. Acho que é um argumento perfeitamente válido. Eu penso, para o meu gosto pessoal, eu gosto de ambas as estratégias. Eu gosto da parte de não levarmos os super-heróis tanto a sério, apesar das histórias terem aquele peso todo, e pronto, a escala das histórias é enorme. Mas eu não desgosto dessa abordagem das personagens e das histórias, mas ao mesmo tempo também gosto imenso de um filme como a Wonder Woman, que leva a personagem a sério. Portanto, não sei para onde é que eles vão levar, se vão estender isto ao máximo ou não. O que eu acho é que eu percebo o que vocês querem dizer, e o simples facto desta conversa de a Marvel estar a cortar o seu próprio drama, o facto de estarmos a ter esta conversa outra vez, significa que há de facto um problema qualquer que é transversal. Mas, sobretudo com este filme, sobretudo com o Thor Ragnarok, eu acho que isso
não vem de um lugar não vem de um lugar inadvertido, não vem de um lugar de insegurança por parte da escrita, que não tem confiança o suficiente no seu drama, que sente necessidade de piscar o olho à audiência a dizer: oi, não, isto não é assim tão sério quando nós não nos estamos a levar a sério, isto é uma piadola. Que é uma coisa que se calhar acontece mais no Doctor Strange, foi onde eu senti mais isso. Neste filme, no Thor Ragnarok especificamente, essas piadas são absolutamente assumidas e são absolutamente propositadas. Ou seja, essa quebra de tom vem de um lugar de certeza e confiança e maturidade de escrita e realização, no sentido em que o realizador e o escritor sabiam exatamente o que é que estavam a fazer nisso, eles sabiam que era esse o efeito que queriam ter, e que isso, no Thor Ragnarok, mais do que em qualquer outro filme, era o que tinha de acontecer. Porque o Thor Ragnarok parte logo do princípio de que vai quebrar com o tom dos filmes anteriores. Tens aquela cena brilhante ao início daquela peça de teatro que o Loki escreveu acerca de si mesmo, que é super dramática e muito, oh não, o Loki morreu e o Loki... E isso é o filme a dizer: isto era o que havia antes, nós estamos cá para gozar com isso. Sim, e pensando nisso, se formos comparar os outros dois filmes a este, eu qualquer dia da semana vou escolher esta versão do Thor. Sempre, é que não há dúvida. Tipo, os filmes anteriores, o problema deles, eu sinto que era tipo, então o oposto disto tudo. Levaram a personagem demasiado a sério, era uma personagem que não tinha problemas nenhuns, era o herói... absoluto. Era o Deus, exato, Deus absoluto, que não tinha limitações nenhumas, que conseguia sempre salvar o dia, e ao mesmo tempo nunca o víamos a fazer nada. Portanto, acho que... A sério, os outros dois filmes foram tipo péssimos, a meu ver. Tipo, não tiveram nada, não fizeram nada a nível da personagem. E este aqui conseguiu dar uma humanidade, uma força, um desenvolvimento muito, muito interessante da personagem, que os outros dois não conseguiram fazer. Portanto, se pensarmos que os filmes são feitos, pronto, assim, não sendo tão sérios, mas com uma qualidade muito superior, eu prefiro isso a qualquer dia da Mas semana. mais do que isso, e voltando àquilo que eu estava a dizer, este filme, apesar de ser cómico e apesar de cortar no seu próprio drama, como eu estava a dizer, mostra muita premeditação e muita confiança nessas decisões. E isso dá-me confiança a mim de que os próximos, que o Infinity War, vai ter o mesmo género de consciência e o mesmo género de premeditação, e que nesse ambiente eles vão saber usar o tom bem e vão saber que há momentos nos quais não devem pôr piadas, porque os Infinity Wars vão ser realizados pelos Russo Brothers, e se há coisa que eles nos mostraram com o Winter Soldier e com o Captain America Civil War, é que eles sabem quando é que as coisas devem ser dramáticas. E o Civil War foi um filme muito dramático. Sim. Muito Sim, dramático. o final foi muito bom. O final foi muito bom. Teve momentos muito, muito intensos. Sara, disseste que tinhas aí uma teoria sobre ela. Ok. Diz lá. Eu não sei, mas nós, lá está, voltando à estratégia de não vemos exatamente se a personagem morreu ou não, portanto significa que ela possivelmente ainda está viva. Ela é uma deusa, portanto, partindo do princípio, ela não pode morrer, não é? Exato. Well, mas por exemplo, Sim, o Odin morreu, já. O Odin morreu, portanto, eles podem morrer. Exato. Isso está apresentado. Eu acho, e isto entra um bocadinho em conflito com a história que já está a acontecer em pano de fundo, com o mega vilão, portanto, da Marvel, que vai aparecer, portanto, no Infinity War. Mas eu acho que a Hela, da Goddess of Death, vai ser a Death itself. Portanto, se ela voltar, que eu acho que ela vai voltar porque não apareceu assim muito neste filme,
ela vai ter que voltar, não como sendo The Goddess of Death, vai ter que voltar sendo uma personagem quase nova, só com a essência dela, mas uma evolução da Goddess of Death. Portanto, eu acho que ela vai ser a personagem Death dos cómics. Sim, como foi na BD, né? Como foi na BD. Sim. Não, mas de fazer notar que na BD a morte é uma entidade cósmica em si mesma. E o que eu acho que é interessante neste filme é que eles abrem porta para, como a Sara estava a dizer, agora que a Hela sofreu esta grande derrota e sofreu ali aquela explosão massiva provocada pelo Surtur, que há uma oportunidade para transformar a personagem. E que é Sim, ela absorveu a energia ou algo like assim. That. E que é perfeitamente possível que vejamos que a morte que na banda desenhada original é a sua própria personagem, não é transformação de nenhuma outra personagem, que eles adaptem a Hela para servir dessa personagem, e aqui a grande teoria é que o Thanos está apaixonado pela morte e é por causa disso, é essa a motivação dele para estragar tudo. Pois, aí entra em conflito. Lá está. Assim, eu tenho duas ressalvas em relação a essa teoria. Isso aí vai ao encontro do que aconteceu nas bandas desenhadas. Só que duas questões. O Thanos estar apaixonado pela morte, penso que é uma ideia muito metafórica para passar para cinema. Pelo menos no tom dos filmes que a Marvel estão a fazer, que são filmes muito básicos em termos de profundidade nesse sentido. E segundo, o Thanos já está atrás das joias há 10 anos ou mais, né? Portanto, ele agora de repente fica apaixonado e é por causa disso, não liga. Mas, eu sei, não liga, mas temos a personagem do Doctor Strange que mexe com o tempo, portanto não sabemos se há algum vórtex temporal a misturar isto. Poderá haver, mas isso vai fazer com que tudo o que foi mostrado antes não sirva para nada. Tudo o que nós vimos do Thanos em Avengers, o primeiro, tudo o que nós vimos do Thanos no Guardiões da Galáxia, o primeiro, isso então não serve para nada. Portanto, eu acho que eu não vou mexer nisso. Eu acho que vai haver uma grande mudança do tempo, mas não nesse sentido. Agora, sim, a ela poderá voltar, e muitas teorias, antes do filme estrear, muitas teorias diziam que ela realmente o Thanos ia se apaixonar pela deusa da morte e não pela morte em si, para dar algo mais mundano para o espectador. Agora, como é que isso vai ser encaixado? Não sei. Eu acredito que eles conseguiriam vender a ideia de ele se apaixonar pela morte enquanto conceito abstrato. Eu tenho muita confiança nestes escritores e discordo quando dizes que os filmes da Marvel não têm profundidade temática. Eu acho que eles têm muita profundidade. Eu acho que eles têm. Portanto, nesse sentido, dou mais peso ao teu segundo contra-argumento, que é o de que o Thanos já anda a planear isto há muito mais tempo. Esse, para mim, é o principal contra-argumento. Mas, era giro. Era uma pena eles desaproveitarem a Hela, porque a Hela é uma vilã tão carismática que eu quero continuar a ver mais dela, seja de que maneira for. Eu acho que ela vai aparecer. Eu acho que a morte dela aqui, entre aspas, não foi morte nenhuma. Não pode ter sido. Sim, eu também acho que não. Também acho que não foi morte. Foi muito como aconteceu com o Loki no primeiro Thor. Ele foi tipo ao espaço, mas também acho que não morreu. Eu achei piada e não gostei do facto de eles nunca mostrarem o Banner a transformar-se em Hulk. Acho que foi um shortcut que eles fizeram para gastar dinheiro. Mas eu gostava de ver o gajo a transformar-se em Hulk, que eles nunca mostraram. Mas tiveste uma cena melhor. Tiveste uma cena melhor, que é o Hulk a transformar-se em Banner. Sim, mas pronto. Mas foi apenas isso. Todas as outras vezes o Lucas transformou. É verdade.
A cara do Hulk nesse momento, oh meu Deus, tipo, foi... Não, eu gostei muito do desenvolvimento do Hulk, Banner, gostei muito dessa dualidade. Mas essa é uma cena, quando o Hulk está a transformar em Banner por ver a cara da Natasha Romanoff no filme, essa cena, subitamente, nós estávamos a queixar de que há quebra dos momentos dramáticos com comédia. Essa é uma cena que funciona maravilhosamente bem porque é uma inversão disso. Há uma quebra de um momento cómico com drama, em que subitamente o Hulk começa a entrar em pânico, começa a bater em si mesmo para continuar zangado, para evitar a transformação, e esse momento é subitamente tão dramático, tão intenso, demonstra ali tanto sofrimento por parte do Hulk, e esse momento não é quebrado com uma piada. Portanto, é logo a seguir quebrado. Logo a seguir é quebrado, percebes? Mas tu sentes o momento. Mas tu sentes o momento. Os momentos existem. Os momentos, tipo, é como no princípio da conversa que eu disse que com a destruição de Asgard. O momento acontece e é super dramático. E depois, logo a seguir, é quebrado com uma piada. E é esse o problema que eu tenho com este filme, e não é só com este filme. Já é algo que vem para trás. E, como vocês sabem, eu não gostei muito do Guardiões da Galáxia Volume 2, por isso mesmo. Mas eu acho que este filme é muito mais equilibrado. Ele consegue juntar muito mais o drama, a ação e a comédia de uma forma muito melhor, muito mais equilibrada do que o Guardiões da Galáxia Volume 2. Portanto, sim, eu gostei do filme, mas estou muito preocupado com esta nova forma da Marvel, que acho que é cada vez mais evidente. Eu não estou preocupado. Como eu disse, este filme para mim demonstra imensa maturidade e confiança de realização. Estes momentos dramáticos cortados pelo drama não são acidentes, são decisões absolutamente propositadas porque encaixam no tom que eles queriam para este filme. E eu acredito que nos próximos filmes eles sabem perfeitamente que não podem ter esse tom e não vão fazer isso. Essa é a minha aposta. Eu confio que isto vai acontecer. Eu também acho que sim. Ok, agora já estamos aqui mesmo a bater no final. Vamos fazer aqui um outro programa com teorias, porque não vai caber neste. Mas pronto, temos 3 minutos. Opa, eu sei que esta semana foi muito Thor Ragnarok e Stranger Things. Pá, mas deem alguma sugestão, algo que vocês já viram e gostaram. Olha, digam algo. Sobre a opção da semana. Este é o segmento da opção da semana. Eu posso mencionar Big Mouth. Gostaram? É tão giro. O Big Mouth é tão giro. É muito bom. É muito bom mesmo. Bom. É muito bom. Está brilhantemente bem escrito. As personagens são o máximo. Os monstros são a melhor coisa. Aqueles atores todos de comédia juntaram-se a fazer as vozes para aquelas personagens. A Maya Rudolph está perfeita. A Maya Rudolph é tipo a melhor coisa. Ela joga um bocadinho naquele segmento do SNL onde ela fazia de Beyoncé, e é um sketch onde ela está tipo Beyoncé e tipo, ela jogou muito com isso, tipo, como isso foi tão popular na altura, ela foi por aí. Portanto, sim, acho que se tivermos alguma opção da semana, esta semana que passou, que não tenha sido o Stranger Things e o Thor, acho que se calhar o Big Mouth. O Big Mouth é muito engraçado. Eu também foi muito Stranger Things e Thor Ragnarok. Fui ver o Jigsaw, o Legado Só ao cinema, e é uma grande merda, esqueça lá isso. Eu fiz a crítica para o site, acho que diz tudo, não preciso dizer mais nada, mas é muito mau o filme, muito mau mesmo. Esta semana também houve o segundo episódio de Walking Dead e todas as vossas preocupações voltaram, portanto isto foi muito mal. Foi muito mal. Mais, o que é que eu tenho a dizer mais? Opa, olha, estou a gostar muito do The Gifted, que é a série dos X-Men. Nós temos que começar a ver. Inumanos,
está muito a mal também. Star Trek Discovery, estou a gostar. E não tinha assim muito mais para ver. Ontem à noite começámos a ver o novo filme da Netflix, que é o 1922, que é a adaptação de um conto do Stephen King. Mas não acabámos de ver porque era muito tarde. Mas estou a gostar muito do filme. Para a semana, depois logo vou falar um bocadinho sobre ele. Mas pronto, foi isso. As opções desta semana são muito pequenas, porque tivemos aqui 2 grandes eventos. Por hoje está tudo. Diz aí nos comentários, se tu estás a ver no YouTube, diz aí nos comentários o que é que achaste da segunda temporada de Stranger Things, das tuas teorias para a terceira temporada, o que é que achaste do Ragnarok, o que é que tu achas desta nova forma da Marvel de fazer filmes, se concordas, se não concordas, se gostas da comédia, se não gostas da comédia. Se nos estás a ouvir, lá no site estão os links todos sobre este programa. Gui, vemos para a semana. Vemos para a semana. Sara, vemos já algum programa. Subscreve o canal no YouTube, partilha o vídeo no YouTube, toca no sininho no YouTube. E vemos para a semana. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoas.